Olá, bem-vindo ao nosso canal Arque Atualiza e ao curso História da Arquitetura através das séries do Netflix. Hoje nós vamos falar sobre o século XIX, que é um século com bastante diferenças, bastante divergências, bem complexo e cheio de séries para nos inspirar. O século XIX, em todo esse eixo que a gente vem trabalhando, da história da arquitetura e da história do mundo, é um dos séculos mais complexos que nós temos para trabalhar, fora a nossa época contemporânea atual aqui, de grandes inovações que a gente vê dia a dia. O século XIX é o berço da Revolução Industrial. A Revolução Industrial é o que transformou o mundo, que até o século XVIII era um mundo agrário, em que as pessoas se deslocavam, por exemplo, de carroça, que não tinha possibilidades da produção industrial em série, que tudo era feito de forma artesanal, para um século em que nós vemos a indústria, através da máquina a vapor, se desenvolver, produzir uma série de objetos, baixar o preço, produzir coisas com qualidade, sem qualidade, aquela questão do design, do que é produzido industrialmente, tudo isso é berço da discussão da Revolução Industrial do século XIX. E junto com a Revolução Industrial, nós vamos ver as transformações das cidades, porque a indústria vai estar localizada nas cidades, ela é urbana, a indústria ela tem um perfil urbano, porque ela precisa de trabalhadores, então nós vamos ver as cidades incharem e crescerem muito rapidamente, e em pouco tempo as cidades estarão poluídas, com seus rios cheios de detritos da indústria, com cortiços onde estão morando esses trabalhadores da indústria, né? E com problemas também em relação à poluição. Tudo isso é fruto da Revolução Industrial, que vem com diversos problemas, mas também com muitas coisas inovadoras e questões que vão transformar a vida do ser humano e da humanidade a partir desta implantação da produção em série, dos meios de transporte motorizados, como em primeiro lugar o trem, né, que vai ser um grande tema dos pintores do século XIX. Nas artes e na arquitetura nós vamos ver muitos movimentos acontecendo aí durante o século XIX, alguns que aceitam a industrialização, alguns que questionam a industrialização, né? Aqui uma imagem impressionista de Monet, que pintou muito bem a temática da estação férrea e do trem como tema do século XIX, a questão da velocidade, das distâncias que são vencidas, né? E tudo isso nesse contexto em que a arte então deixa de ser realista, porque a fotografia passa a existir e passa a ser mais da impressão, da emoção, do expressionismo, né? Então nós vamos ter também nas artes duas correntes, né? Continuam os realistas, mas também surgem aqueles que questionam a ideia da arte representando a realidade e sim da arte passando a trazer conceitos a partir da observação do pintor. Também veremos as grandes reformas urbanas, né? A mais famosa de todas é a reforma do Barão Haussmann em Paris, mas todas as grandes capitais a partir do século XIX, início do século XX, viram grandes reformas higienistas, muitas vezes, com o intuito de solucionar epidemias como cólera, por exemplo, que aconteciam nesses cortiços. Então, esta cidade do século XIX que incha, que é industrializada e que atrai uma população para morar ali sem infraestrutura, ela vai ter o problema do cortiço e vai ter o problema das doenças também causadas pela falta de saneamento e pelo despreparo da cidade em receber toda essa população. Então a cidade se transforma muito rapidamente. Então, não é só Paris, nós vamos ver Viena, nós vamos ver Madrid, Barcelona, Salvador, Rio de Janeiro, né? Todas vêm dessa sequência de processos aí criados na ideia de Barão Haussmann, que trabalha então com um projeto neoclássico, né, dentro daquela ideia do historicismo que nós vamos falar daqui a pouco. Começa a aparecer não necessariamente no século XIX o carro, mas o veículo, coche, que eles chamam, que é, na verdade, uma carruagem que vai circular por essas cidades. O século XIX também é o berço da ideia e do conceito de multidão, né? Começam a surgir aí as cidades movimentadas, as cidades que tem muita gente circulando, e temos vários livros que trabalham nesse sentido da ideia da multidão. Das feiras universais. Então, a Torre Eiffel, por exemplo, ela é fruto de uma dessas exposições universais
que eram feitas para cada país mostrar o apogeu da sua indústria nacional e tentar vender produtos para os demais países. Então, é um contexto completamente diferente, é uma ruptura com o mundo rural que vinha até então, né, medieval, e mesmo na Idade Moderna, a produção da indústria era artesanal, né? Então nós tínhamos a questão, tudo feito manual. E a partir do século XIX, com a industrialização, os produtos são feitos mais rápidos, mais baratos, né? Como eu falei, alguns vão começar a questionar a qualidade desse produto industrial em comparação ao produto artesanal, e aí vai surgir alguns movimentos durante o século XIX, Werkbund, que vai depois, no final, né, no início do século XX, originar a Bauhaus, vai surgir Art Nouveau no final do século XIX, vai surgir o Arts and Crafts, que são movimentos que buscam uma qualidade do produto industrial dentro desse novo contexto. Então, o século XIX é um século bastante complexo e dicotômico, e dentro da arquitetura, nada mais normal do que refletir toda essa complexidade que eu vinha falando com vocês. Então, nós vamos ter basicamente duas grandes correntes dentro do século XIX. Uma, que é uma corrente que assume a industrialização, é a arquitetura do ferro, em que vocês vão ver grandes vãos, a busca dos grandes vãos das estações férreas, dos espaços de feiras, né, usando a estrutura metálica que é fabricada numa fábrica e montada num canteiro. Então a arquitetura do ferro, ela pode exportar edifícios inteiros. No Brasil nós temos, por exemplo, a Estação da Luz, que veio desmontada. Então essas peças de ferro não eram fabricadas no Brasil, elas vinham da Europa como laço de navio e eram montadas aqui para compor as estações férreas. Surgem também no século XIX diversos novos programas arquitetônicos, porque como a vida mudou tanto, a indústria trouxe novas necessidades e novos desejos, também a cidade e a arquitetura vai responder com novos usos. Estações férreas, por exemplo, não existiam antes desse período e tiveram arquitetos que pensaram e desenvolveram essa função, esse programa. Então era muito comum também a questão dos tratados arquitetônicos, que diziam como fazer determinados programas arquitetônicos que nunca existiram. Outro programa que nunca existiu foi a Vila Operária. A Vila Operária é o lugar onde moram os operários das fábricas. Normalmente eram localizadas perto das fábricas, com o intuito também de dominação dos funcionários, mas também de facilitar o acesso à fábrica. Essas vilas operárias também são um tema da arquitetura do século XIX, expresso nesses tratados que eu comentava. E muitas delas seguem a outra linguagem típica do século XIX, que é a arquitetura historicista, ou seja, uma arquitetura que busca referências em estilos e linguagens do passado como uma maquiagem, como uma fachada, um fachadismo, né? Então eu vou ter o neogótico, a primeira delas é o neoclássico. Eu busco em momentos anteriores da história as referências estilísticas, sem nenhum compromisso com a questão estrutural e conceitual da arquitetura desses períodos anteriores. Muitas vezes nós vamos ver o uso dos estilos trabalhados conforme o programa arquitetônico que ele queria expressar. Neogótico em igrejas, neogótico às vezes em prédios administrativos e prefeituras, neorromânico em edifícios, por exemplo, militares, né? Neoclássico em edifícios que buscavam uma representação mais vinculada com a lei, né? Então, em alguns momentos, os estilos são usados desta maneira, conforme o programa de necessidades, ou esses revivalismos podem ser usados mesclados, misturados, gerando um ecletismo. Temos vários edifícios importantes desse período. O Parlamento Inglês, que é um prédio que representa ainda a cultura e a ideologia em Londres. A Ópera de Paris. A Ópera de Paris é cenário de vários filmes, né? Inclusive o Fantasma da Ópera. Faz referência a um neobarroco e normalmente sem um compromisso com o estilo barroco, né? Muitas vezes esses prédios eram feitos em estrutura metálica. Por exemplo, aqui na ópera, ela tem aqui uma cúpula que é toda metálica, mas eles escondiam isso com essa máscara historicista, porque a estrutura de ferro ainda era muito arrojada para o gosto da época, né? Então a tendência é que os prédios mais conservadores sigam essa linguagem historicista,
também representativa do que se chama Belle Époque, que é esse período. Já a arquitetura do ferro, ela ficava mais vinculada aos edifícios industriais. Hoje em dia ela também é conhecida como arquitetura industrial, né, que são os programas arquitetônicos ou os prédios oriundos da Revolução Industrial. Então, o primeiro pavilhão Joseph Paxton fez, o Palácio de Cristal, 1851, ou seja, metade do século XIX, para mostrar a possibilidade dos grandes vãos. Aqui é um exemplo de um tratado de arquitetura. Os arquitetos franceses trabalhavam com a compilação teórica desses novos programas arquitetônicos, ensinando os arquitetos de outros locais, países, enfim, como que deveria ser feita uma edificação. Esse aqui, por exemplo, é um modelo de arquitetura ferroviária, de uma estação férrea, que poderia configurar um tipo de arquitetura de empresa, em que a mesma empresa construiu o mesmo tipo de edifício sempre que fizesse uma linha férrea. A estação férrea é o programa mais característico do século XIX, e não é à toa que diversos filmes e livros retratam cenas e situações em estações férreas quando o contexto é o século XIX. O trem foi a grande inovação. O trem aproximou distâncias, movimentou a economia e permitiu toda uma mudança de paradigmas a partir desse meio de transporte, né? Então, nós temos, por exemplo, Ana Karenina, que é um dos clássicos livros e filmes, inclusive, que se passam e tem cenas em estações férreas, né? Então, o trem é essa parte mais romantizada do século XIX. Aqui a Gare d'Orsay para exemplificar, hoje a Gare é um museu. Também dentro desta arquitetura do ferro, existia um outro tipo de comportamento, que era a questão da venda por catálogo dessas peças. Então hoje a gente compra pela internet, você compra no Amazon, no eBay, mas aqui você podia ter acesso a um catálogo de uma fábrica como a McFarland's, por exemplo, e escolher, aqui são banheiros, escolher um coreto, escolher um gradil para sua casa. Mesmo aqui no Brasil, por exemplo, na Amazônia, em Manaus, tem muitos exemplares desse tipo de arquitetura, e aí você adquiria esse gradil, por exemplo, para sua casa, e ele vinha de navio até a sua entrega. Com certeza era uma entrega bem mais demorada do que nos dias atuais. No contexto do século XIX, não podemos deixar de fora a arquitetura que surge nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, nós vamos ver o desenvolvimento do prédio em altura, principalmente surgindo em Chicago, na chamada Escola de Chicago, em que se desenvolve esse programa arquitetônico. É possível construir o prédio em altura a partir da criação do elevador. Então, aqueles prédios que vinham sendo até 6, 7 pavimentos, agora podem ter mais pavimentos com o desenvolvimento do elevador. E no caso da Escola de Chicago, Louis Sullivan desenvolve uma fórmula de projetar o prédio em altura, dividindo ele em base, corpo e coroamento. Quem conhece um pouquinho de arquitetura clássica sabe que essa divisão vem da coluna clássica grega: base, fuste e capitel, base, corpo e coroamento. Então a base aqui era o plano de acesso, o pavimento tipo, e nesse coroamento estava toda a parte tecnológica do edifício, levando aquela primeira máxima do século XIX, que já vem antecipando a modernização na arquitetura, que é a ideia de que a forma segue a função, ou seja, eu mudo a forma onde muda a função do meu edifício. E onde isso vai aparecer nas nossas séries do Netflix? Para trabalhar o contexto desta arquitetura, eu escolhi 3 séries para conversar com vocês, onde tudo isso que a gente falou vai aparecer de uma forma ou outra. Para um bom observador, após assistir essa aula, assistir os episódios da série vai chamar muito mais atenção desses aspectos que eu vinha falando. Uma das séries chama Alias Grace, que se passa no Canadá, onde nós vamos ver a história real de uma pessoa acusada de um crime. Então aí vai aparecer a questão da arquitetura prisional, os prédios do fórum, enfim, que a gente vai poder trabalhar aqui e dar uma olhadinha. A outra série é o Alienista, que se passa em Nova York, então ela é fantástica porque ela mostra a Nova York desse contexto do século XIX. E o Alienista é muito parecido com a outra série mais nova que eu introduzi aqui no curso, que é Freud. Freud é uma série que se passa então em Viena,
e que estão ambas, né, o alienista e Freud, situados no final do século XIX. Então nós teremos aqui séries mostrando a realidade da Europa e também da América. Estas 3 séries são séries até com um apelo assim mais policial, investigativo, então não são séries tão românticas como a gente vem falando até agora. Mas Alias Grace, por exemplo, ela foi gravada no Canadá e ela representa muito bem a arquitetura e a cidade de meados do século XIX. Já começa com várias cenas com a participação de trens, em princípio o trem a vapor, né, máquina a vapor. Ela também mostra algumas cenas em que a personagem vai a julgamento e depois vai presa, então vejam a linguagem neoclássica da penitenciária em que ela é levada. E o que mais chama atenção aqui é justamente aquela questão que eu falei antes. A fachada é neoclássica, mas internamente a penitenciária já é feita com estrutura de ferro e elementos de ferro, mostrando bem essa dicotomia. Então a fachada é historicista e a estrutura é de ferro. Então ela fica presa, é um spoiler, não tem como eu falar da série sem mostrar, nesse cenário, nessa condição diferente, que também o presídio, também esses espaços de hospitais, de presídios, que são temas que vão surgindo na cidade do século XIX, discutindo as questões do direito, da questão da saúde, tudo são programas novos que surgem nesse novo contexto. Então a nossa personagem aqui, ela trabalha numa casa de uma família bem de posses, né? E elas moram então nesta casa que representa o estilo da casa do século XIX, onde a casa se descola das fachadas dos volumes dos vizinhos e tem janelas em todo o seu perímetro, ou seja, a casa ela busca ser mais saudável, ela não é mais aquela casa geminada que a gente via na Idade Média, daquelas cidades sufocadas. Muitas vezes os bairros são bairros longe do centro da cidade, porque a cidade está sendo ocupada pelas fábricas e pelos cortiços, e as pessoas de classe abastadas vão morar na periferia, certo? Nos bairros distantes. E aí essa casa ela é solta no terreno, ela é ventilada e ajardinada. É a típica casa então desse período, né? Nós também temos outras cenas mostrando essa realidade, né, da casa do século XIX, que é uma casa higiênica, uma casa saudável, uma casa iluminada e ventilada, e também com estilos de origem historicista, como se vê aqui nos telhados, com mansardas, enfim, né, nos frontões de porta e acesso. Já o Alienista é uma série de cunho policial, em que o personagem principal é um psiquiatra, e ela foi toda gravada em Budapeste, também em estúdios, tá? E ela mostra muito bem a cidade do século XIX. A gente vai ver que é uma cidade, tem várias cenas, aqui está o personagem que é o psiquiatra, que vai acabar se envolvendo na investigação de um assassino em série. Nós vamos ver que nesta cidade já tem a iluminação. Começa a iluminação nessa época, primeiro sendo uma iluminação a óleo, em que tinha a profissão da pessoa que ia lá, abria a lamparina, acendia e desligava. Quem já assistiu Mary Poppins sabe que um dos personagens tem esse trabalho de acender e apagar o lampião da cidade. Então ainda não é a luz elétrica, mas já é uma cidade iluminada. Como eles estão em Nova York, e algumas cenas em séries também que mostram Londres, vão mostrar cidades que têm ruas pavimentadas. A questão dos carros, que eu já falei antes, essa é uma série que já se passa no final do século XIX e já vai mostrando estas cenas, né, já com um vestuário de outra época, que a gente comparando com outras séries, e já vai mostrando que é uma cidade que vem se construindo desde a história, porém Nova York, por se tratar de uma cidade na América, ela não é uma cidade que tem origem medieval, então ela é uma cidade que tem muito mais um aspecto neoclássico, tá? E aí, claro, em Nova York também surgem diversos edifícios em altura, porém não seguindo a questão da escola de Chicago, e sim edifícios em altura em estilo historicista, com decorações ecléticas. E muitos deles são metálicos, em estrutura metálica, e você olha e pensa que aquilo é de alvenaria, de argamassa, mas na verdade são colunas metálicas que estão disfarçadas de edifícios historicistas.
Freud vem com uma novidade esse ano no Netflix, buscando tratar a vida de Sigmund Freud, que é o criador da psicanálise, né? E que viveu em Viena justamente nos finais do século XIX e início do século XX. Então eu trouxe Freud para essa aula de hoje, não para a próxima, porque justamente o contexto em que ele está reflete muito bem essa questão da Revolução Industrial e da cidade do século XIX. Freud foi filmado em Praga e não em Viena. E os diretores justificam isso porque Viena já sofreu muitas transformações, é uma cidade moderna, que tem o seu centro histórico preservado, mas uma cidade muito moderna, e Praga, por ter se mantido mais isolada economicamente, era um país comunista, né? Enfim, fazia parte da antiga União Soviética, é uma cidade que preservou muito mais o seu caráter. Então, esse perfil urbano que aparece em Freud, as cenas em ruas e na própria residência são todas, então, de Praga e não de Viena. Mas ambas cidades tiveram seu apogeu na mesma época, então a linguagem arquitetônica é condizente. Em Freud é importante saber que o nosso psicanalista aqui não é representado com fidelidade. Tem muitas situações e personagens que não são reais. Freud nunca se envolveu na investigação de casos policiais, de serial killers, como vai acontecer aqui. Como eu falei, é parecido com o alienista. E algumas situações que mostram, alguns personagens que aparecem são personagens ficcionais. Então, Freud mistura a vida real do psicanalista com um enredo policial de ficção, tá? Mas isso não faz com que ela deixe de ser, né? Não torna ela menos interessante para nós assistirmos. Né? Tem muitas cenas nos interiores mostrando a forte decoração dos interiores da época da Belle Époque. Aqui é uma cena que mostra o perfil que seria de Viena, mas que então sabemos que é Praga, e que tem a sua catedral gótica, as suas torres góticas, a sua origem medieval, né? Várias cenas também que são feitas no canal em Viena, na verdade são feitas no rio de Praga, ou seja, usam esse cenário todo muito parecido para remeter a situações e cenas da época. A questão das aulas na universidade e a defesa da tese da psicanálise são baseadas nos fatos reais, e aí mostra exatamente aqui o papel das universidades, como que se organizava essa sala em tipo auditório, né, em Viena, com uma presença extremamente masculina. Vai ver cenas em cortiços, né, por causa do tema do envolvimento de alguns assassinatos, e cenas bem importantes em hospitais, que era um programa muito forte no século XIX, o hospital ou o hospício. Então, também cenas aqui mostrando uma arquitetura de origem neoclássica nesses edifícios. Quem assistir Freud vai observar que tem muitas cenas em festas, né, mostrando a exuberância desse período da burguesia que se afirmou durante o século XIX. Então, agradeço a participação de todos nessa aula e até a próxima!